Hoje, na classe dos jovens, estudaremos a lição de número 7, que tem como título Deus abate o coração orgulhoso. Dando progressão ao livro do profeta Daniel, analisaremos o capítulo de número 4 e os seus 37 versículos. Portanto, para esta aula em específico, temos como objetivos, em primeiro lugar, apresentar o edito do rei e o relato do seu sonho. Em segundo lugar, aprender com a conduta de Daniel na interpretação do sonho. E, por fim, compreender como se deu o cumprimento do sonho e a restauração de Nabucodonosor. Cumpriremos estas finalidades mediante a explicação e aplicação dos pontos e subpontos que estão na própria lição. Iniciemos dessa forma com o nosso texto principal, que nos diz: Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Capítulo 4, versículo 37 do livro de Daniel. Comparando traduções, temos a paráfrase NTLH que nos diz: portanto, aqui é a conclusão de Nabucodonosor, eu, rei Nabucodonosor, agradeço ao Rei dos céus e lhe dou louvor e glória. Tudo o que ele faz é certo e justo, e ele pode humilhar qualquer pessoa orgulhosa. Ele abate. Independente do status, do título, da posição, ele abate os orgulhosos, seja o rei ou o vassalo. O rei de reis reconhece a soberania do rei dos reis. O rei da terra aqui está reconhecendo a grandeza do rei do universo. E a conversão de Nabucodonosor, é nisto que cremos, que ele se converte ao final da vida, pode ser vista por intermédio de 4 evidências. A primeira está no versículo 34, quando ele glorifica a Deus. A segunda está no 35, quando ele confessa a soberania do Senhor. A terceira está no versículo 36, onde ele testemunha a sua restauração. E a última está bem clara e expressa aqui no versículo 37, quando ele adora a Deus, quando ele agradece, tributa ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O resumo da lição nos diz: nunca devemos nos orgulhar de nossas capacidades e realizações, pois em tudo dependemos da graça de Deus. O orgulho, por definição, é um sentimento de autoexaltação ou uma atitude de superioridade onde uma pessoa se considera mais importante, capaz ou valiosa do que realmente é, geralmente em comparação com os outros. Esse sentimento de orgulho, ele pode nos levar à falta de humildade e geralmente é um sintoma, não é, de falta de humildade. Também conduz à dificuldade de reconhecer a dependência de Deus e leva inevitavelmente à desvalorização da contribuição e do valor dos outros. O sentimento de orgulho, apesar de estar intimamente relacionado com aquilo que se passa aqui dentro, ele se manifesta em ações e em condutas. A Bíblia, ela nos alerta sobre o perigo ou os perigos do orgulho. Provérbios, capítulo de número 16 e o versículo 18, nos ensina que a soberba precede a destruição e a altivez de espírito precede a queda. Isto é, o orgulho coloca o homem e a mulher em um caminho de autossuficiência que inevitavelmente o levará à ruína. Tiago, capítulo 4, versículo de número 6, reforça essa ideia quando diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Os orgulhosos, eles se veem em uma situação difícil, em uma posição complicada. Deus é o seu opositor. Deus, ele peleja contra o orgulhoso. Mas, conforme diz Tiago, se utilizando dos textos de Provérbios, ele concede graça aos que são humildes. Provérbios 29 e o versículo 23 ainda nos diz: o orgulho do homem o abaterá. Em vez de o orgulho elevar as pessoas, ele derruba, ele abate. Então, quando olhamos para o nosso resumo da lição, nós devemos compreender que os pontos e subpontos vão
condenar o orgulho presente no coração de Nabucodonosor. E aqui nesta aula, ele se constitui em um exemplo que não deve ser seguido. Aprendemos por meio de exemplos que devem ser seguidos, devem ser tidos como modelo e padrão daquilo que é certo, mas também aprendemos com exemplos daquilo que não deve ser feito. Vamos à nossa introdução. Temos aqui, bem resumido, o capítulo 4 do livro do profeta Daniel. E aqui nós temos dois clímax. Temos o primeiro aí, que se inicia com o cenário, o rei está tranquilo, está gozando de sua prosperidade. Aí temos um incidente ocasionador, o rei sonha e fica perturbado, e a partir de então temos uma tensão crescente. O rei chama os sábios falham, finalmente Daniel entra, dá a interpretação, o rei conta o sonho, e temos aí a caminhada para o desfecho, né? Daniel fica atônito, dá a interpretação, dá conselhos e, por fim, a resolução. Aí temos a subida, a escalada de um outro clímax, de uma outra tensão. O texto aqui está errado no nosso espectro, não é? Porque o incidente ocasionador é justamente a soberba de Nabucodonosor. Quando ele olha para a Babilônia, isso aqui foi tudo o poder da minha mão, isso aqui fui eu que construí. O incidente ocasionador é esse. Então, nós vemos aí o rei se gabando, Deus castigando o rei, e vemos o enlace desse clímax. O rei levanta os olhos para o céu, a razão do rei retornar, e o rei bendiz o Altíssimo. Temos aí o rei sendo restaurado e o rei louvando a Deus. Com exceção aí, não é, desse incidente ocasionador, o espectro aí ele segue basicamente bem direitinho aí os pontos mais importantes do capítulo de número 4. Ponto de número 1. Antes eu quero me dirigir aos meus irmãos do YouTube. Comente, compartilhe e curta. Fazendo isso, o YouTube vai se tornar um evangelista e vai indicar esse vídeo para mais pessoas, tá bom, meus irmãos? Conto com essa ajuda de todos vocês, principalmente vocês da classe de jovens. Precisamos desenvolver esse trabalho aqui no YouTube com mais força, com mais ênfase, e aqui há uma parceria entre o Abra Jaula e você que é nossa audiência no YouTube. Como reciprocidade às suas ações, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, sempre deixo o subsídio que estou utilizando como roteiro para esta aula. Agora me dirijo especificamente aos irmãos da Ferramenta EBD. Deus abençoe meus irmãos, todos vocês que estão me assistindo por meio da plataforma da Ferramenta. Façam uso de todos os materiais exclusivos que estão aqui na plataforma da Ferramenta. Quem quiser conhecer esse recurso extraordinário e ainda não tem acesso, não sabe como funciona, não sabe quais são os materiais que tem dentro da plataforma da Ferramenta, estou deixando o link aqui embaixo para quem está assistindo pelo YouTube, para que você clique e conheça a Ferramenta EBD. Ponto 1. O edito e o sonho do rei. Subponto 1 diz: o quarto capítulo do livro de Daniel começa com um edito de Nabucodonosor, uma espécie de pronunciamento oficial para o conhecimento de todos. Nele o rei declara a grandeza de Deus. Contudo, como veremos, o reconhecimento da grandiosidade de Deus pelo rei se deu somente depois da experiência dramática que ele narra a seguir. Preste atenção, porque nós estamos diante de um texto bem inusitado. Aqui são palavras do próprio Nabucodonosor. Olha o que diz o versículo 1. Nabucodonosor, rei a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra. Paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem, não é Daniel quem está relatando isso aqui. Daniel registrou. Daniel incluiu isto no seu livro. Mas aqui são palavras do próprio Nabucodonosor. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Então, o que é que está acontecendo aqui? Nabucodonosor, depois dessa experiência, não é, fantástica, ele escreve um edito, esse edito circula, provavelmente Daniel o ajudou a escrever, ou então teve ciência por meio da leitura, e inspirado e movido por Deus, ele coloca esse registro aqui em seu livro para nosso conhecimento. Então, nós estamos diante de um texto muito singular. É um texto que consiste em um documento oficial, autobiográfico, preparado pelo rei da Babilônia e que foi distribuído originalmente por todo o seu
império. Aqui, Nabucodonosor está admitindo abertamente seu orgulho, sua insanidade temporária e seu comportamento bestial. E depois, ele dá glórias ao Deus do céu e faz isso conhecido a todo o reino de Babilônia. Olha, irmãos, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, é poderoso. Ele é Deus em Jerusalém, Ele é Deus em Babilônia, Ele é Deus na Pérsia, Ele é Deus em todo lugar. É Ele quem estabelece, é Ele quem remove os reis. Na verdade, o coração dos reis está na mão do Senhor. É Ele quem exalta, é Ele quem abate. E agora, nada mais, nada menos que o homem mais poderoso do mundo de então está reconhecendo isto. Temos aí o subponto 2 que diz a satisfação momentânea do rei e o seu sonho. E aqui nós temos uma explicação do capítulo 4, versículo 4, ao versículo de número 9. O rei estava satisfeito e próspero em seu palácio, com suas conquistas. Ele havia estendido o domínio do seu vasto império, alcançando grande sucesso. Nabucodonosor desfrutava de riqueza e fama. Sua cidade, Babilônia, era um esplendor e ele se sentia sossegado. Nabucodonosor, meus irmãos, aqui, voltando para cá, ele estava desfrutando de uma época de paz e segurança. Há um espaço cronológico entre o capítulo 3 e o capítulo de número 4. E nós entendemos que no capítulo 4 ele já havia conquistado tudo o que se tinha para conquistar. E provavelmente não havia nenhuma ameaça à altura que lhe provocasse preocupação no coração. Ele venceu os seus inimigos, ele empreendeu grandes construções, templos e mais templos, os jardins suspensos para sua esposa. Ele fez o extraordinário, o incomum. E agora ele estava desfrutando de um momento de paz e de contemplação. Porém, esse momento de paz e de contemplação, de prosperidade, deu lugar à perturbação. O comentarista ele prossegue dizendo: no entanto, a paz e a satisfação do rei foram abruptamente interrompidas por um sonho perturbador. Convocados para darem a interpretação do sonho, mais uma vez, os sábios da corte não são capazes de desvendar o seu sentido. O rei então manda chamar novamente Daniel. O monarca sabia que Daniel era diferente, em quem habitava o espírito de um ser divino. Diante das dificuldades, os descrentes buscam o socorro daqueles que dão testemunho de Deus. Então, passada a introdução aqui do capítulo 4 do livro do profeta Daniel, Nabucodonosor ele começa agora a narrar os eventos que o levaram à conversão, os eventos que o levaram a reconhecer o Deus Altíssimo como Senhor dos céus, como soberano. E, meus irmãos, ele vai mostrar que, mais uma vez, ele tem uma experiência sobrenatural através de um sonho dado por Deus. Nabucodonosor teve uma revelação profética, uma revelação escatológica no capítulo de número 2, e aqui novamente ele torna a sonhar. No entanto, este sonho, ele não tem uma característica profética escatológica, mas ele vem da parte de Deus e ele é um aviso de juízo. Nabucodonosor sonha, ele fica atônito com o sonho que tem. Na ocasião aqui, Daniel tinha entre 40 e 45 anos. E o capítulo 4 acontece por volta do 30º ou do 35º ano do reinado de Nabucodonosor. Então veja que há um espaço muito grande do capítulo 3 para o capítulo de número 4. Mais uma vez, diante do sonho de Nabucodonosor, ficou evidente a incapacidade e a limitação dos sábios de Babilônia. Eles não puderam dar a interpretação. E diga-se de passagem, dessa vez, mesmo sabendo o teor, o conteúdo do sonho, eles não tinham o que dizer ao rei. E novamente Daniel é introduzido na presença do monarca. Nabucodonosor tinha muita confiança em Daniel. Nabucodonosor tinha um apreço especial por este, agora, não é homem formado, Daniel. Em Daniel, ele repete várias vezes, habitava o espírito dos deuses. Ou seja, ele percebia que Daniel era diferente, que Daniel era distinto dos sábios caldeus. E qual era o segredo de Daniel? Qual era a razão dessa distinção?
era a sua comunhão com Deus. Daniel era diferente porque era fiel. Daniel era diferente porque era um leitor das Escrituras. Daniel era diferente porque era um homem de oração. E quando se soma esses atributos de Daniel, o resultado é outro senão ele ser um canal de Deus para o mundo. E Nabucodonosor sabia que de Daniel viria não só uma resposta de sabedoria humana, mas uma orientação divina. Daniel é convocado. E meus irmãos, quando tudo falha, quando tudo se mostra insuficiente, quando os homens não têm uma resposta, eu e você, como servos de Deus, devemos ter uma palavra do céu para este mundo. Somos discípulos, sal da terra, luz do mundo. Cabe-nos a responsabilidade de ser canais de Deus aqui neste mundo. Daniel era um canal de Deus em Babilônia. Subponto 3, a descrição do sonho. Ao narrar o sonho, o rei diz ter visto uma árvore frondosa. Aqui nós temos propriamente a descrição, ok? Ele viu esta árvore frondosa que crescia cada vez mais até a sua copa chegar ao céu. Suas folhas eram belas e muitos eram seus frutos. Os animais do campo se abrigavam debaixo dela e os pássaros faziam ninhos em seus ramos. No sonho surge uma sentinela, um anjo que descia do céu e que dava ordem para que a árvore fosse derrubada, deixando somente o tronco e as suas raízes, presa com ferro e bronze. Esse sentinela, esse anjo, não é uma classe especial de anjo. Temos aqui o anjo, o querubim, o serafim, não. Aqui diz simplesmente de sua responsabilidade lá em Babilônia. Uma sentinela. Ele devia ser molhado, voltando aqui para o texto, falando sobre a árvore que foi cortada e o seu tronco, suas raízes ficaram sobre a terra. Ele devia ser molhado com o orvalho do céu e viveria com os animais selvagens. Durante 7 tempos teria a mente de um animal selvagem em vez de uma mente humana. Nós vamos falar sobre o sonho propriamente dito e a sua interpretação no ponto de número 2. Aqui é só uma descrição, mas vale o seguinte comentário. Sonhos e visões são vias pelas quais Deus se comunica com o homem. Olha, meus irmãos, é preciso entender que no campo das manifestações espirituais, os sonhos são um modo de comunicação e não uma regra. Como assim não uma regra? Porque se fosse uma regra, todo sonho que a gente tivesse quando dormisse, era Deus falando conosco, mas não é uma regra. Deus fala por meio dos sonhos, mas nem todo sonho é oriundo de uma manifestação sobrenatural, nem todo sonho vem da parte de Deus. Os sonhos muitas vezes têm sua origem no natural, não é? Do dia a dia. Os sonhos geralmente partem muitas vezes da imaginação e dos pensamentos humanos. Porém, há de se dizer ainda que os sonhos muitas vezes vêm da parte de Satanás. Como assim, irmão Murilo? Às vezes os sonhos vêm da parte de Satanás. Deuteronômio capítulo 13, versículo do 1 ao 2 e Jeremias capítulo 23, versículo 32. Há sonhos que são contados, que são falados, e estes sonhos, eles são mentirosos. E, portanto, na qualificação de sonhos falsos e tendo o propósito de enganar, eles são oriundos de uma atuação maligna. O contador pode não perceber, né? Às vezes ele pode não perceber, pode ser um instrumento de Satanás sem perceber. Mas os sonhos, eles têm essa origem maligna também. Porém, né, os sonhos na Bíblia, eles têm geralmente eles têm uma origem divina, e quando eles têm uma origem divina, eles sempre terão uma interpretação. Deus me deu um sonho, certo? Se o sonho veio da parte de Deus, este sonho terá uma interpretação. Se não, foi coisa da tua mente, coisa da tua cabeça. Todo sonho que vem da parte de Deus, ele tem uma interpretação e ele terá o seu cumprimento. Foi assim com José, foi assim com outros personagens bíblicos, foi assim com Daniel e com Nabucodonosor. Há uma diferença entre sonhos e visões. Irmão Murilo, qual é a diferença teológica? Fala. Meu irmão, sonho você tem quando você está dormindo. E visão, geralmente, é quando você está acordado. Você está acordado e de repente o cenário muda. Deus lhe dá uma visão. Geralmente acontece assim. Mas vamos progredir.
Vamos ao ponto de número 2. Daniel interpreta o sonho e aconselha o rei. Olha o que o subponto 1 diz: agindo com prudência. Depois de ouvir o relato do sonho, Daniel ficou bastante estarrecido durante certo tempo, de sorte que até mesmo o rei tentou tranquilizá-lo. Daniel, porém, sabia o significado do sonho e possivelmente estava preocupado em como declarar a interpretação ao rei. Mesmo para comunicar a verdade, é preciso ter prudência e saber a forma adequada de se expressar. Toda a verdade deve ser dita em sabedoria. Não é pelo fato de ser verdade que você deve falá-la de qualquer maneira. Veja a delicadeza e a prudência de Natan quando foi comunicar o pecado do rei Davi. Ele foi muito prudente, ele estava com a verdade, ele estava debaixo de uma orientação divina, mas ele foi prudente na comunicação. E Daniel, aqui novamente, ele vai, mais uma vez, mostrar sua sabedoria através da prudência na comunicação daquilo que Deus lhe havia revelado. E, meus irmãos, prestem atenção no que eu vou dizer aqui a vocês. Daniel, ele recebe a interpretação deste sonho, mas ele tem um compromisso tão grande com a verdade que mesmo diante de Nabucodonosor ele não se calou. Ele contou a verdade, mas contou com muita sabedoria. E eu vou abrir um parêntese aqui para dizer algo. Há um portanto na mensagem de Daniel. Eu talvez esteja queimando aqui o subponto de número 2, mas deixe-me aqui dizer logo a vocês o seguinte aqui. Há um portanto na mensagem de Daniel. Ao passo que Nabucodonosor está contando o sonho, o Espírito está trabalhando no coração e na mente de Daniel. E era Nabucodonosor contando o sonho e Daniel recebendo a interpretação. Quando Nabucodonosor conclui o sonho, a descrição, Daniel já tem a interpretação na ponta da língua. Mas a interpretação era pesada, ela era pessoal, ela dizia fazia especificamente menção ao rei. E Daniel ele se cala por um momento, seu semblante fica desfigurado. Nabucodonosor percebe e diz: Daniel, não se preocupe não, conte, Daniel, sonho, conte a interpretação. Daniel declara toda a verdade, não omite nada. Mesmo sendo prudente, mesmo agindo com sabedoria, ele falou. E eu vou dizer algo aqui a vocês. Tem muito pregador, tem muito homem de Deus, que só porque é que eu falo a verdade? Quando está pregando na sua igreja local. Quando está falando para o povo de sua convenção. Aí, de repente, vai numa dessas mega igrejas, com pouco falta... Sei se eu fale. Eu vou falar. Com pouco falta beijar o pé da bispa lá. Com pouco falta abrir a boca para o pai apóstolo cuspir nele. Não prega a verdade não quando vai nesses lugares não. Só prega a verdade quando está em casa, prova de casa. Só prega a verdade quando está no cerco das Assembleias de Deus. Aí fala, aí prega, aí dá aquele... Mas quando está diante de outras autoridades, não é a espada que tem na mão, é um canivetezinho. Parece que não é a Bíblia que está sendo aberta, é uma história de carochinha. Olha, irmão, Daniel não tinha isso não, Daniel falava a verdade. Eu não estou saindo daqui, não quero que você saia daqui, digo, para chegar na frente do seu patrão e dizer, você é um endemoniado, você é do capeta, você vai para aí e faz. Não é isso não. Você tem que ter sabedoria. Eu estou falando aqui para você não abrir mão da verdade, dependendo de quem está diante de você ou do contexto que você está falando de Jesus. Você tem que ter sabedoria e tem que ter compromisso com a verdade. Aí Daniel diz assim, meu rei, quem dera que a interpretação e este sonho fosse para os teus inimigos. Olha a sabedoria. Daniel estava fazendo que Nabucodonosor entendesse que ele queria o seu bem, mas ia lhe declarar a verdade. Senhor, meu rei, quem dera isso aqui fosse para os teus inimigos, mas é para o Senhor. É, Daniel? É. Então conta a verdade, Daniel. Lá vai, rei. Aí chegamos no subponto 2, a interpretação do sonho. Agindo com coragem e cautela, Daniel passou a contar ao rei a interpretação do sonho. E aqui eu já comento dizendo que a interpretação é apenas uma repetição do sonho com aplicação pessoal ao rei caldeu. A árvore majestosa
simbolizava a formosura, a grandeza, o poder e a riqueza do reino de Nabucodonosor. Realmente, este rei governou a Babilônia no período de 605 a 562. Foi um dos mais poderosos da história da Mesopotâmia. Porém, Daniel é enfático ao dizer que a árvore era o próprio rei. És tu, ó rei. E aqui Daniel está demonstrando nas entrelinhas, por ponderação, por reflexão teológica, que a prosperidade e as bênçãos geralmente podem se tornar fontes de orgulho, que nos levam a esquecer que toda autoridade, poder e bênção vem da parte de Deus. Diante da prosperidade experimentada, Nabucodonosor se esqueceu de que aquilo ali era a mão de Deus, agindo em benefício dele. Tu és a árvore, que pode ser vista de longe, grande e frondosa. Aí Daniel passa a descrever o juízo divino. Quando Daniel revelou o destino da árvore, ela seria cortada. Uma sentinela, não é? Ele viu uma sentinela e a ordem era que a árvore fosse cortada. Seus galhos, suas flores, seus frutos seriam cortados, cairiam no chão. E da árvore sobraria apenas o tronco e as raízes. Isso revela o destino da árvore. O juízo inevitável de Deus. O corte era a humilhação do rei. Mas a preservação do tronco e das raízes era uma manifestação da graça de Deus. Mesmo quando há um juízo, há uma manifestação de graça. Deus não objetivava a destruição de Nabucodonosor, mas a sua restauração, a sua humilhação, a sua conversão. Nabucodonosor está ouvindo esta interpretação. Aí chega no clímax aqui da interpretação, quando Daniel diz que Nabucodonosor perderia a sua sanidade e viveria como um animal. E, meus irmãos, isso aqui nos mostra a consequência final do orgulho desenfreado, a perda da dignidade e da razão. Quando Daniel termina de dar a interpretação do sonho, ele dá um conselho a Nabucodonosor, que é o subponto 3. Ele dá um conselho, dizendo: Nabucodonosor, faça o seguinte, se arrependa dos seus pecados. Mude. Busque agir justamente diante de Deus. Então ele foi além do que lhe foi pedido. Ele não só deu a interpretação, mas ele aconselhou o rei. Eu penso que durante esses anos em Babilônia, provavelmente aqui já era o 30º ao 35º ano de Nabucodonosor, e haviam aqui já muitos anos que ele estava sob a influência de Daniel, ele já sabia quem era Deus. A experiência do capítulo 1, a experiência do capítulo 2 e a experiência do capítulo de número 3. Nabucodonosor sabia quem era Deus. E talvez é baseado nesse pré-conhecimento que ele tem e em experiências passadas que Daniel diz o seguinte: se arrepende, rapaz. É melhor para ti servir ao Deus do céu, andar em retidão diante dele. Daniel fez sua parte. Daniel foi fiel. Agora, ouvir, obedecer, mudar, era com Nabucodonosor. Nós devemos fazer a nossa parte. Devemos ser fiéis ao nosso chamado. Não fomos chamados para converter ninguém. Não fomos chamados para salvar ninguém. E fomos chamados para quê, então? Para pregar. Para anunciar. Foi isso que Daniel fez. Chegando no ponto de número 3, o subponto diz o seguinte: Deus abate o orgulho. Olha o que diz aí. 12 meses após o sonho, ele cumpriu-se cabalmente sobre a vida de Nabucodonosor. Houve um espaço de 12 meses, de um ano, entre a interpretação do sonho e o seu cumprimento cabal. Provavelmente Nabucodonosor se esqueceu dos avisos. Se esqueceu da exortação de Daniel. E passeando pelo palácio, seu coração se encheu de soberba. E ele disse: está aqui a grande Babilônia, que eu edifiquei pelo poder do meu braço. Tudo isso aqui fui eu. Ele ainda falava. Ele ainda pronunciava as palavras.
quando o sonho que ele teve há um ano atrás se cumpre literalmente. Quando a sua sanidade foge. Quando seu coração humano é mudado em um coração de animal. O homem mais poderoso do mundo é humilhado. E começa a agir como um boi selvagem. É colocado à parte do convívio humano. Vai comer capim. Está sendo molhado pelo orvalho. Suas unhas crescem. Seus cabelos, seus pelos. Agora o rei sábio, o rei guerreiro, não passa de um louco. Sabe o que é isso? É a mão de Deus. Ah, meus irmãos, que juízo pesado, não. Deus foi paciente com Nabucodonosor. Porque antes de executar juízo, tem os avisos. Talvez Deus esteja lhe dando muitos avisos. Muitos avisos. Talvez Deus tenha falado, esteja falando contigo de forma muito graciosa. Filho, muda. Filha, muda. Te quero diferente. Deixa disso. Para com isso. Antes do juízo vem os avisos. Nabucodonosor teve 12 meses, 365 dias para considerar, meditar e se arrepender. Mas ele endureceu o seu coração. E o resultado foi a pesada mão de Deus. E como pesa. Pesa. Pesa e pesa muito. Ele endureceu o coração. Ele rejeitou ouvir a voz de Deus. Ele estava calmo, feliz, passeando pelo palácio. Mas se ele soubesse que Deus é fiel tanto para cumprir promessa como para executar seus juízos, ele estaria desesperado. Olha, amigo, deixa-me dar aqui uma palavra para você. Se Deus está lhe dando avisos, se você está andando em um caminho que não agrada ao Senhor, e Ele está lhe chamando, lhe chamando, lhe chamando, e você está endurecendo seu coração, te prepara. Irmão Murilo, eu vou desligar a aula aqui agora, não vou mais assistir isso não. Mano, aí é problema seu. Mas te prepara, porque Deus tem encontro contigo na terra. Quem sabe ainda não é esse ano. Quando Deus chegar, espero eu, que Ele me ache, ou que Ele te ache com o coração quebrantado. Senão Ele sabe como me quebrantar e como te quebrantar. Progredindo, meus irmãos, o rei, ele reconhece a grandeza de Deus. E aqui nós estamos falando da restauração já. Ele foi abatido, passou 7 tempos, um período de mais ou menos 7 anos, vivendo como animal. Mas ele foi restaurado. Olha o que a lição diz. A restauração do rei da Babilônia mostra que o evangelho tem poder, é capaz de transformar a vida de qualquer pessoa. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nabucodonosor estava agora glorificando a Deus e desta vez com mais convicção, com mais certeza, estava devotando, tributando a Deus toda a honra, toda a glória e todo louvor. Quando o juízo volta, quando a sanidade volta e ele retorna ao convívio dos homens, ele começa a adorar e a bendizer ao Senhor. E ele não deixa isso no privado. Ele não mantém essa humilhação em segredo. Ele declara a todo o seu reino que foi a mão de Deus quem o abateu. E que também foi a mão do Senhor quem o restaurou. Para que todos saibam que ele reina, seu reinado é sempre eterno. Que o seu reino está acima dos reinos humanos. Que o seu reino é eterno e que ele governa soberanamente sobre as nações. E aqui é uma lição maravilhosa. E as palavras do Hernandes são muito significativas. Quando ele diz, nunca devemos desistir da conversão de qualquer pessoa que seja. Aquele que arruinou Jerusalém, destruiu o templo, carregou os vossos vasos sagrados, esmagou a cidade, levou cativo o povo, adorava deuses falsos e era cheio de orgulho se converteu. Se aquele que manda matar seus próprios feiticeiros e também jogar na fornalha os filhos de Deus, se aquele que exige adoração
de seus súditos e força as pessoas a adorarem falsos deuses, se aquele que era um homem mais poderoso do mundo converteu-se, podemos crer que não há conversão impossível para Deus. Creia na conversão do ateu, do agnóstico, do cínico, do apático, do blasfemo, do feiticeiro, do idólatra, do viciado, da prostituta, do homossexual, do drogado, do assassino, do presidiário, do político, do universitário, do patrão, do cônjuge, do filho e dos pais. Creia, creia, evangelize. O Deus que salva está no trono. Quando ele age, nem os loucos herdarão ou errarão o caminho. E por fim temos o subponto 3 que diz, pregando a palavra para todas as pessoas. A postura de Daniel ao transmitir integralmente a mensagem divina ao rei nos ensina sobre a necessidade de pregarmos para todas as pessoas sem medo, na universidade, no trabalho ou em qualquer lugar. Fale de Jesus e do plano da salvação indistintamente. Anuncie o evangelho aos pobres e ricos e não tenha receio de testemunhar para as autoridades. Daniel não desistiu de Nabucodonosor e não se deixou levar pelo seu histórico. Ele sabia que quem transforma é Deus. Seja fiel. Concluindo, compartilhe a mensagem do Evangelho, confiando que Deus está no controle e é Ele quem opera a transformação. Não deixe que o medo ou a posição social das pessoas o impeçam de falar a verdade em amor. Devemos ser como Daniel. Devemos ser como o slogan aqui do canal, Abra a Jaula. Devemos abrir a jaula. O Evangelho, disse Spurgeon, é como um leão que está enjaulado. Nosso papel não é salvar, não é mudar, não é transformar as pessoas. Sabe qual é o nosso papel? É abrir a jaula e deixar que o leão saia. E aqui o leão é uma metáfora para a pregação do Evangelho. A palavra que os miúdos sapenha, a palavra que quebra os corações, a palavra que é viva e eficaz, a espada do Espírito, aquela que é mais penetrante do que a espada de dois gumes, até a divisão da alma e do Espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração. Devemos pregar essa palavra poderosa, que é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, como também do gentil. Devemos pregar a palavra. Abra a jaula, abra a jaula, abra a jaula. Nabucodonosor morreu. Daniel cumpriu a sua responsabilidade. Esteve livre do sangue do rei. Se ele morreu em Cristo, não sei. Creio que sim. Não em Cristo propriamente, mas morreu salvo, crendo em Deus. Eu creio que Nabucodonosor morreu assim. Junto com ele, a glória de Babilônia morreu. Porque não houve um rei babilônico como Nabucodonosor. Porém, mesmo Nabucodonosor tendo morrido, há palavras que ele disse que ecoam até hoje. E essas palavras são: todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Uma ótima aula de escola bíblica dominical para você e um ótimo final de semana. E mais uma vez, olha como a lição está propícia para isso. Não se esqueça, abra a jaula.